paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, jovem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você e que Deus colocou em meu coração. Quero partilhar com você e essa palavra se encontra no livro de Reis, capítulo 19, versículo 11. Vamos ler? Acompanhe comigo. E Deus lhe disse: sai para fora neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, sai para fora, pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Talvez essa passagem é muito conhecida de Elias, né? Ele estava dentro de uma caverna, como diz aqui, né? E ele estava escondido da rainha Jezabel. Elias, ele foi um homem muito íntimo a Deus. Ele temia muito a Deus. E mesmo ele temendo a Deus, ele confiando em Deus, já tinha visto grandes milagres que Deus ele tinha feito. Ele se encontrava em um estado de tristeza ali. E ele preferiu se esconder, né? Ele preferiu se esconder. Talvez você que está aí em sua casa, talvez vai escutar esse vídeo, tá em algum lugar escondido, até mesmo de você, escondido atrás, muitas das vezes, dos seus sonhos, escondido, muitas das vezes, das pessoas, não sei, você muitas das vezes está desanimado. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem algo muito lindo para você. Mesmo que você não veja pelo seu olho carnal, mesmo que a circunstância que você está passando, as circunstâncias que te rodeiam, as circunstâncias que você está nesse momento, não são favoráveis a um milagre. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele não depende de circunstância. Ele não depende de tempo favorável.
para Ele fazer e cumprir a obra dele em sua vida. Ele só precisa que eu e você confie nele, que eu e você aguardamos o tempo que Ele quer, a vontade dele em nossas vidas. Mesmo que não seja a sua vontade, mesmo que não seja o que você quer. Muitas das vezes nós pedimos, né, para Deus em nossas orações que Deus venha salvar alguém, que Deus venha cumprir o propósito em nossas vidas, que Deus venha a quebrantar um coração, talvez, não sei, de uma pessoa próxima que muitas das vezes está sofrendo. Você está vendo o erro dela e muitas das vezes você vai ver até na onde você tem uma noção, até na onde que vai dar aquele erro, porque quando nós erramos, nós temos uma consequência e muitas das vezes a consequência não é boa. E você talvez dobre seu joelho, você ore, você clame por essa pessoa, ou até vezes por você mesmo, você clame, buscando algo da parte do Senhor, e você ainda não tem encontrado, ainda não tem usufruído do que você pede. Eu quero deixar aqui, essa palavra, ela fala muito conosco. E Deus lhe disse: sai para fora neste monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Ele não estava no vento, ele não estava no fogo, mas ele veio, ele não estava no terremoto, ele não estava. Às vezes há tanta turbulência que acontece em nossas vidas e talvez você fale assim para Deus, mas Deus não está me respondendo, Deus não está comigo. Ele está, meu irmão, Ele está, minha irmã, Ele está, jovem, com você. Creia. Elias também sentiu isso. Aqui trazemos para nossa reflexão que Elias sentiu o vento, Elias sentiu o fogo, Elias sentiu o terremoto, e ele não via Deus também, mas Deus, ele veio com uma voz mansa e delicada. Talvez você quer que Deus responda você na sua hora. Nós queremos realmente. Queremos, muitas das vezes, pedimos para Deus algo que queremos, digamos, para ontem já, né? E Deus, ele tem um momento certo para dar. Deus, ele não é Deus de confusão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, ele fala assim: pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, nosso Deus, nessa turbulência que você está passando, talvez seu pensamento não esteja, talvez você queira uma coisa hoje, talvez você pare e pense: não, eu vou querer resolver, vou querer amanhã tal coisa. Mude sua decisão. O seu coração está muito turbulento com muitas coisas que muitas das vezes vem acontecendo em tua vida.
Eu quero dizer para você que Deus ele quer te entregar essa paz. Ele quer te entregar esse refrigério. Ele quer fazer. Mas Ele quer que você creia nele. Nós temos que crer. Nós temos que crer que Ele faz o melhor. E Ele não precisa de tempo favorável para fazer o milagre dele. E Ele não precisa de ajuda nossa. Ele só precisa que nós creiamos nele. Nós temos que crer nele. Então Elias ali, ele estava fugindo. Ele estava atribulado. E muitas das vezes nós se encontramos nessa situação também. E isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Aqui, vamos ler comigo? Aqui em João, capítulo 15, versículo 19, está escrito assim: se vós sois do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Então essa palavra é muito linda. Se a gente fosse do mundo, então você nunca vai ter uma alegria completa aqui, porque aqui nós estamos de passagem. Aqui não é a nossa morada. A nossa morada eterna é com o Pai. A nossa morada eterna é com Jesus e Ele nos espera. E Jesus, Ele breve vai voltar. Tem acontecido tantas coisas, tantos acontecimentos previsto realmente na Bíblia. E nesses acontecimentos tem vindo grandes provações, muitas das vezes para o crente, muitas das vezes aquele que quer fazer as coisas corretas, né? Que eu não vim aqui para falar de placa de igreja, de denominação, de nada disso. Eu vim aqui compartilhar uma palavra para o seu coração. Então, independente da sua crença, Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Jesus breve vai voltar. E essa palavra, ela é muito linda. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Ele nos escolheu. Olha que lindo. Ele escolheu a mim, escolheu a você. Então talvez você esteja passando por uma tribulação, uma provação. Talvez você tenha buscado tanto, não sei, por alguém da sua família, pedido tanto, talvez para que saia do mundo das drogas, do vício. Talvez o seu casamento está sendo, tem tido atrito entre o seu esposo, entre o seu filho e você. Eu quero dizer uma palavra para você, que nesse mundo nós temos aflições mesmo, mas Deus deixou também uma palavra: tenha bom ânimo, porque Jesus venceu tudo isso. Ele venceu e Ele nos garante que estará conosco, e Ele estará, e Ele está. O Espírito Santo, Ele nos deixou o Consolador.
que é o Espírito Santo, e ele branda em nosso coração. Talvez você se sinta sozinho, sozinha, em meio a tantas pessoas. Talvez você se sinta que você não se encaixa nesse mundo, porque você já fez plano A, B e C e não deu resultado, não deu certo. Talvez você investiu o melhor tempo da sua vida em alguém, em sonhos, e não concretizou. Eu quero dizer para você que o melhor tempo da sua vida, se até agora você investiu, talvez você tenha pensado em teu coração: eu investi e não deu retorno, não deu certo. Invista nas coisas do Senhor, em buscar o reino do céu. Mas como que eu vou buscar o reino do céu? Talvez você tenha pensado assim: eu tento fazer as coisas certas. Talvez você tenha um chamado. Talvez Deus já tenha falado com você o seu chamado. E você tenha pensado assim: eu vou deixar um pouco, mais para frente eu faço isso que Deus está me mandando. Não, é tempo hoje. Hoje é tempo, hoje que Deus está te chamando. Se você investiu em tantas coisas e não deu certo, Deus, Ele está com os braços abertos para você. E o tempo que você vai dedicar para Ele, esse sim, você vai ter retorno. Você vai ter retorno para a sua vida espiritual. Mas só espiritual, Nelly? Só espiritual? Não. Em tudo. Deus, Ele supre o que você precisa. Deus, Ele supre o que nós precisamos, porque Ele nos conhece. Ele nos fez. Você sabia que Ele sabe qual é o desejo do seu coração aqui na terra? E Ele quer concretizar, mas com Ele à frente. Ele tem que ser em primeiro lugar, porque às vezes nós falamos assim: não, Deus é em primeiro lugar, mas às vezes nós acordamos e não temos um tempinho dedicado para Ele. Talvez você acorde, eu sei, eu tenho 3 filhos, tenho meu esposo, meus afazeres, eu sei que a vida é corrida, tenho meu trabalho também. Então, mas se nós esperarmos um tempo propício para nós servirmos a Deus, não tem. Não tem, irmãos. Não tem. Então nós temos que achar esse tempo. Talvez as coisas não tenham dado certo em tua vida, porque você não tem dedicado um tempo para Deus. Essa palavra aqui, ela te instrui o que você deve fazer. Talvez um tempinho, mas Nelly, eu consigo 10 minutos fazer o meu devocional. Então faça esse 10 minutos. Faça, porque às vezes a gente fica em rede social. Talvez a gente fique 15, 10 minutos conversando com alguém no telefone. E se esse tempo, todos os dias, nós tirarmos para fazer algo para o Senhor, buscarmos a palavra dEle, entender o que Ele quer para as nossas vidas, Ele vai te responder. Esse tempo é o tempo propício para você buscar o Senhor. Olha que lindo, você separou. Você não parou nesse vídeo aqui por um acaso.
O Espírito Santo de Deus colocou em teu coração para você ouvir essa palavra. E Ele quer um tempo para Ele. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós. Ele quer que nós venhamos a estar mais perto de Deus, mais perto das coisas do Pai. Porque quando nós colocamos as coisas do Pai em primeiro lugar nas nossas vidas, as demais vai encaixando uma com a outra. As demais vão se aprumando. Talvez para você, esse tempo que você está vivendo em seu lar, em seu trabalho, não sei, em sua vida material, está sendo turbulenta. E você não tenha visto solução. Você não tenha visto mais uma luz para isso. Talvez, aleluias, você tenha até pensado em tirar sua própria vida. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa esperança de algo melhor. Porque esse mundo é muito triste. Nesse mundo nós temos grandes aflições. Neste mundo nós temos coisas que não nos agradam. Mas a palavra diz que antes de nós, Ele também sofreu. Ele também sofreu, e não sofreu pouco, meu irmão. Sofreu muito para dar a minha salvação, a sua salvação, para nós estarmos aqui hoje. Então não desanime. Não desanime. Deus, Ele tem algo lindo e maravilhoso para você. Talvez não é o que você espere, mas é o que você necessita. Deus, Ele olha o que nós precisamos, não muitas das vezes o que nós queremos. Porque o que nós queremos muitas das vezes é supérfluo. Muitas das vezes é para aumentar o nosso ego. E o que Deus tem para nós, Ele é eterno. Ele é maravilhoso, Ele permanece. Que nós venhamos dar fruto, que nós venhamos a ser uma árvore com muitos frutos bons. Talvez você esteja pensando assim: minha irmã, mas eu vou na igreja, eu sou uma boa pessoa e eu estou enfrentando isso. Por quê? Eu quero dizer para você, muitas das vezes você tem enfrentado alguma afronta do seu colega de trabalho, alguma afronta na sua família. Talvez você já esteja com o seu coração tão triste. Eu quero dizer para você que Deus, Ele vai limpar o seu coração. Não guarde mágoas. Isso faz mal para nós. Não guarde coisas ruins dentro de você. O inimigo, ele tenta trabalhar nessa área, porque ele vai vendo que ele conseguiu uma vez deixar você entristecido, aí ele tenta novamente. A hora que você se percebe, você está muitas das vezes em depressão, muitas das vezes não tem mais vontade de servir a Deus, de cantar um louvor, de adorá-lo, por conta disso, por conta dessas mágoas, por conta dessas palavras que te ofenderam. Eu quero dizer para você, nesta tarde, que Deus, Ele é fiel, Ele está vendo todas as coisas, dos olhos dEle nada está encoberto e nada está escondido. Eu quero falar para você, deixar tudo na mão do Senhor. Eu sei que muitas das vezes para você não é fácil.
Cada um tem um gênio, cada um tem uma personalidade, mas eu quero falar para você que Deus, Ele nos molda, Ele tira toda mágoa, toda tristeza do nosso coração quando nós damos lugar, quando a nossa força está bem pequenininha, que você pensa: Senhor, eu nem tenho mais força mais para orar. Então dobre seu joelho e chore. Dobre seu joelho e clame ao Senhor. Dê adoração a Ele se você não tem palavras para dizer com tudo que está acontecendo. Ele vai te responder. Ele vai dar o refrigério que você necessita. Ele vai fazer o que ninguém fez por você. Porque muitas das vezes nós colocamos as nossas confianças em pessoas e as pessoas nos decepcionam. E às vezes guardamos mágoa dessas pessoas. E nós temos que entender que cada um tem um chamado, que cada um tem um tempo para se dobrar na presença do Senhor. Então nós temos que entender que cada ser humano é de um jeito. Quando nós passamos a entender que cada ser humano tem um gênio e um jeito, e Deus, Ele vai tratar cada um conforme o seu gênio, nós passamos a ser mais maduros quando alguém vem nos ofender, quando alguém vem falar algo que nos entristece. Então quero dizer para você que uma árvore que não tem fruto, que uma árvore que não tem frutos bons, ela não tem ninguém que apedreje ela. Mas uma árvore que tem frutos lindos, sempre tem alguém que está tentando apedrejar para pegar os frutos, né? Então isso é simbólico, meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer aqui que se você é uma pessoa sábia na presença do Senhor, sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa que te entristece, mas seja sábio também para admitir que muitas das vezes nós erramos também. Nós temos que ser sábio em falar assim. É difícil, mas muitas das vezes em nosso pensamento falamos assim: olha, ainda falou pouco, porque nós temos mais defeito. Então, leve a sua vida como se fosse o último dia da sua vida. Faça algo para Deus. Faça algo para você. Faça algo para você. Se dedique um tempo na presença do Senhor. Ele vai te recompensar. Ele vai te encher com uma alegria que você precisa. Ele vai te encher com o Espírito Santo dele, com a presença dele. Elias, ele era um homem muito íntimo de Deus, mesmo assim estava confuso, mesmo assim. Mas Deus, ele veio com a voz mansa, aqui o versículo 12, e delicada para ele, e falou para ele: sai para fora, Elias, sai para fora. Então a hora que você se acalmar, falar: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos, que não seja a minha vontade, mas sim a sua, por mais que doe, eu sei que dói.
Eu sei que dói, meu irmão, minha irmã. Muitas das vezes fazer a vontade, não fazer nossa vontade é dolorido, é doloroso mesmo. Mas é preciso, porque a palavra do Senhor diz que quando nós não fazemos a nossa vontade, a Bíblia diz: renunciei a vós. Renunciei. Nós temos que nos renunciar todos os dias. Todos os dias, porque nós vemos muito pouco. Deus, Ele sabe qual o livramento que Ele vai te dar. Muitas das vezes essa vontade sua, talvez esse querer seu vai te prejudicar. Então Deus, Ele já não tem feito o que você quer, porque vai te prejudicar. Então temos que entender. Eu sei que é difícil, é a mesma coisa que uma criança pedir algo para nós, né? Os nossos filhos pedir algo para nós e nós falarmos assim: não, ele vai chorar, ele vai entristecer, mas é preciso não. É preciso não para nós termos maturidade, para nós termos mais comunhão com Deus. E lá na frente você vai ver que esse não foi preciso hoje. É igual nossos filhos. O não hoje é preciso para eles, mas lá na frente eles vão ver. Ah, se a mãe não tivesse falado não, eu tinha caído nessa laçada aqui, eu tinha feito algo errado e tinha dado complicação para minha vida, viu? Então nós é a mesma coisa. O não hoje é preciso para nós. E é difícil mesmo. É difícil o não do Senhor, o silêncio do Senhor. O silêncio é o céu de bronze, né? Há tantas pregações que fala o céu de bronze. O céu de bronze é quando Deus, ele se cala, mas na verdade ele não se cala. O silêncio de Deus é uma resposta. Eu aprendi isso. O silêncio de Deus para nossa vida é uma resposta. Porque se Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Se Deus está em silêncio hoje com você, minha irmã, saiba que Deus está trabalhando em seu favor. Então aguarde, espere. Você pediu, aguarde. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo lindo para a sua vida. Esse seu projeto de vida, Deus, ele vai fazer melhor do que você quer, do que você tem esperado. Se você trabalhou até hoje com as suas mãos, se você tentou de tudo e muitas das vezes não deu certo com as suas mãos, deixa Ele trabalhar na sua vida e você vai ver que o trabalhar dele é lindo. Que o trabalhar dele é lindo. José esperou muitos anos e o trabalhar dele foi lindo na vida de José. Foi lindo. Ele concretizou o sonho que José tinha quando era muito moço. Então, há um tempo de Deus para nossas vidas. Há um tempo. Quando nós deixamos na presença do Senhor as nossas vontades, os nossos desejos, algo que é muito íntimo nosso, a palavra do Senhor fala que Ele esquadrinha o nosso coração e olha lá dentro o que nós temos. Então Ele é um Deus cuidadoso. Olha que lindo. Ele livrou Daniel da cova
cova dos leões. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Ele é um Deus cuidadoso, muito cuidadoso para com o teu povo. Então, se você deixar Ele fazer morada na sua vida, a partir de hoje, toma uma decisão. Fale: Senhor, eu vou deixar em tuas mãos essa causa. Eu vou deixar. E não vou pegar. Deus, Ele não precisa de ajuda, irmãos. Ele não precisa de ajuda. Ele só precisa que nós creiamos nele. Ele só precisa que eu e você creia nele, no impossível. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Olhando pelos olhos carnais nossos, imagine Ele abrir um mar vermelho. Aos nossos olhos carnais é impossível, mas aos nossos olhos espirituais é possível, né? Então, Ele faz um milagre. Basta nós crermos. Na palavra do Senhor há tantos milagres que Jesus fez. Ele curou cego, leprosos, pessoas que estavam possessas. E Deus, Ele faz. Ele é um Deus de ontem e hoje e eternamente. Ele faz milagres, e milagres pequenos e grandes. Talvez alguém não tenha dado crédito para você nesse milagre que você quer em tua vida. Fale: você não vai conseguir, mas eu quero te dizer nesta tarde, em nome de Jesus, se for da vontade do Senhor, você vai conseguir sim. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra e fique firme com Deus. Faz um propósito com Deus nesta tarde. Fala para Ele que você vai deixar toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, tudo que fizeram, que magoaram você, nas mãos dEle. E Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele vai fazer. E os seus olhos vão ver o trabalhar dEle. Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de honra, Deus de glória, eu não sei, meu Pai amado, o que essa pessoa está passando neste momento, mas a Tua palavra fala em libertação, a Tua palavra fala em fruto, a palavra que o Senhor nos deu nesta tarde foi de frutos, foi, Senhor, de mágoas que está escondida dentro dos corações, que o Senhor vai tirar nesta tarde. Em nome de Jesus, meu Pai, alcança cada um que ouvir essa palavra. Alcança, Senhor, a cada um que está orando em favor de alguém que muitas das vezes já está desanimado. Muitas das vezes já está, Senhor, desesperado. Meu Deus, muitas das vezes está em um leito, não vê mais solução para a vida dela, para a vida dele. Não vê mais solução para a causa. Muitas das vezes o médico já falou que não tem cura, mas Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus da libertação. Tu és, Jesus, um médico dos médicos. E se o Senhor determinar a cura agora, em nome de Jesus, seja curado, curada, levantada, Aramanai de cantarás. Dessa cama seja curado para a honra e glória do Seu nome, Jesus. Alcança vidas, Pai.
Tu falaste de frutos, Pai, que nós possamos ter fruto com abundância, frutos, Senhor, bons. Ah, meu Deus, tira tudo que não provém de Ti. Jesus, restitui os sonhos dos Teus filhos, de Tuas filhas. Restitui agora, em nome de Jesus, aquele que estava desanimado, aquele que estava, meu Deus, já tentou de tudo com as suas mãos para fazer algo e não deu certo, meu Pai, em nome de Jesus. Entra com providência, coloca as tuas santas mãos, faz o teu querer. Essa pessoa que fez, meu Deus, esse propósito contigo de dar o precioso dele, o tempo, para o Senhor. Meu Deus, recebe esta oração, abençoa as vidas, alcança, Pai, a cada um, alcança. Coloca paz no coração, refrigério. Senhor, coloca-nos sabedoria para nós entendermos mais e mais de Tua palavra. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, alcança cada um que esteve comigo e a cada um, meu Deus, que vai ouvir essas palavras que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.